ponto de vista agora é com Tânia Zapata, ela é diretora técnica do IAD, o Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano. E a pergunta que eu trago para ela é: qual é o tema, qual é o assunto, qual é a reflexão que fica agora que estamos terminando a Expo do Rio? Roberto, bom dia, é um prazer voltar mais uma vez aqui à TV Expo, nona versão, né, deste evento tão importante para articular a rede de desenvolvimento local no Brasil. Para mim, essa Expo aqui no Rio, ela contemplou muito, né, de uma maneira muito focalizada, a questão da economia solidária e seus instrumentos e suas ferramentas e a questão da comunicação. As Expos hoje são muito mais reflexão sobre as práticas, as experiências que estão em curso, né, e que contemplam, na maioria dos casos, casos importantes de sucesso de economia solidária e a importância da comunicação, especialmente da mídia, da crítica à mídia, digamos, do mercado, né? E a importância de você ter a comunicação comunitária como uma ferramenta democrática, não é? De vocalização das comunidades e dos empreendedores que não estão tão presentes no mercado. Professora, pode-se entender então que economia solidária e comunicação seriam aí os dois nós do desenvolvimento local? Não, eu acho que a economia solidária é uma ferramenta muitíssimo importante para você ter uma estratégia de desenvolvimento produtivo no território, mas na minha visão não é a única estratégia. Eu acho que você tem que combinar, não é, uma estratégia que contemple a economia de mercado, que se articula com o mercado. O território tem que ter uma estratégia de desenvolvimento produtivo que se articule com o mercado, né? A partir de arranjos produtivos, a partir dos ativos que podem ser potencializados. Agora, é muito importante, como você, no desenvolvimento local, você quer trabalhar novos valores, valores da cooperação, da solidariedade, diferentemente da economia de mercado que trabalha mais a competição, né? Então é muito importante também fortalecer boas experimentações de economia solidária, não é? Cujo objetivo é muito mais, não é? A autogestão, mudanças em padrões de consumo e de produção e, efetivamente, conseguir que, a partir da solidariedade, do associativismo, as pessoas possam sobreviver com dignidade. Então, pessoalmente, não há unanimidade, Alberto, sobre essa visão do desenvolvimento local na questão da estratégia de desenvolvimento econômico produtivo, não é? Eu compartilho de que é necessário conviver as duas abordagens, a economia que se articula com o mercado e a economia solidária como uma nova proposta que agrega novos valores, que o desenvolvimento local sustentável é um caminho para construir, não é, esse desenvolvimento que a gente acredita que seja mais inclusivo, mais distributivo, que respeite mais a diversidade e o pluralismo, não é? E que busque a sustentabilidade. E em relação à comunicação, qual é o desafio? É estabelecer o diálogo entre os atores e o governo, pautar os temas de interesse coletivo? Eu acho que ambas as coisas que você refletiu agora. Quando você começa a trabalhar um processo de sensibilização dos atores de um território, não é? Para compreenderem o que é que busca essa estratégia e esse processo, porque o desenvolvimento local é uma estratégia e é um processo intencional de construir um projeto de mudança, não é? Quando você começa a fazer uma animação de fora para dentro, que normalmente as experiências no Brasil não têm nascido endogenamente, são educadores, facilitadores de organismos internacionais ou do próprio governo, ou lideranças de alguma organização não governamental que chegam para animar processos de mudança. Agora, é fundamental criar um núcleo endógeno, né? Lideranças, governança local, que se aproprie, que acredite e que queiram assumir que este processo é bom para a mudança e para o desenvolvimento daquela comunidade. O que é que acontece então? Como a maioria dos processos no Brasil são animação que vem de fora, né? Você tem um primeiro momento de dificuldades de ter um nivelamento com todo o território sobre o que é a estratégia e o que é o processo. Você não tem o domínio de ferramentas de comunicação que façam chegar a todos os atores o que busca esse processo. Como é um processo novo, um processo que traz inovação, que mexe com interesses diferentes, então nem sempre a mídia oficial está disposta a entrar pactuando com esse projeto, não é? E então é necessário, normalmente, eu digo hoje em dia,
que a estratégia de desenvolvimento local seja vinda de um organismo internacional, de uma organização não governamental ou dos ministérios que estão tratando essa abordagem, tem que haver uma pactuação com as ferramentas de rádio comunitária, de outras ferramentas de comunicação comunitária, como folders, folhetos, jornais comunitários, né? E até, eu diria, o corpo a corpo, entrevistas em feiras, não é? Entrevistas com as organizações que têm no território, porque tem muitas associações, não é? Recreativas, culturais, etc., para envolver, digamos assim, um processo de compreensão. A comunicação é dialógica, né? Tem que ter o emissor e aquele que recebe, tem que ser compreensiva. Então, muitas vezes você leva um ano num território para que os atores, as lideranças entendam o que é que se quer, né? Então, eu digo hoje em dia, se você não tiver uma estratégia desde o início, isso a gente aprendeu fazendo, aprendeu com a experiência, não é? Comunicação ficava um pouco assim, mais uma coisa. Hoje não, porque teoricamente a teorização sobre o desenvolvimento local, ela veio muito de autores europeus, que é outra realidade. Então, sempre se diz que o desenvolvimento local tem que ter um tripé básico: capital social, desenvolvimento produtivo do território e governança democrática compartilhada. E aí, comunicação é importante, gênero, né? Meio ambiente. Hoje a gente diz que, nesse tripé, comunicação é uma ferramenta transversal. Não é? Se você puder contar com o apoio da mídia oficial, excelente. Não é? Mas a gente acha que é fundamental construir um processo local, não é, que valorize a noticiabilidade, que tem a ver com os valores e o significado que é dado à comunicação pela própria comunidade. Por isso que é importante investir na formação de agentes de comunicação da comunidade, né? Como uma estratégia fundamental do processo de mudança. Não é? Porque, como você vê, quem conhece bem o trabalho na ponta, vê como existe um processo de aculturação, né, nas comunidades dos valores que vêm da mídia convencional, né? Que muitas vezes de respeito aos direitos humanos, etc, etc. Muito obrigado, então, pela entrevista, professora Tânia Zapata. Esse foi mais um Ponto de Vista.